Abdecedarianos. Os abdecedarianos eram uma seita extrema da Reforma Protestante que rejeitava todo estudo e erudição, negando-se mesmo a aprender a ler ou escrever. Diziam eles que o Espírito Santo é tudo que se faz necessário. Seu nome vem do abecedário, do qual eles rejeitavam. Abed-nego. O termo Abed-nego vem de um nome caldaico que provavelmente significa servo de Nego ou Nebo, com quem alguns eruditos identificam Mercúrio, o intérprete ou mensageiro dos deuses. Outros sugerem que o nome vem de Arad-Ishtar, que significa servo de estar, segundo diz o ISBE. Esse foi um nome dado por um oficial do rei da Babilônia a Azarias, um dos 3 companheiros de Daniel. Juntamente com seus 2 amigos, Sadraque e Mesaque, foi miraculosamente livrado da fornalha, onde foram lançados por terem recusado adorar a estátua de ouro que Nabucodonosor mandara erigir na planície de Dura, conforme Daniel capítulo 3. A identificação desse nome com Esdras é improvável, visto que esse último era sacerdote da tribo de Levi, conforme Esdras capítulo 7, versículo 5, ao passo que Azarias era de sangue real e, portanto, da tribo de Judá, conforme Daniel capítulo 1, versículo 3 ao 6. Abed-nego viveu cerca do ano 600 a.C. Antes de sua grande provação, ele foi oficial de uma província babilônica. Foi deposto por haver se recusado a participar da idolatria e depois passou por seu grande teste. Abegaro ou Abagaro. Abegaro e as epístolas de Cristo datam de algum tempo antes do ano 260 depois de Cristo. Rei de Edessa e do distrito de Osrene, o 17º dos 20 monarcas deste nome e contemporâneo de Cristo. O nome não ocorre na Bíblia, embora seja celebrado na história eclesiástica por causa da sua suposta correspondência trocada entre ele e Cristo. Diz a lenda que Abegaro escreveu a Jesus, solicitando dele que viesse curá-lo da lepra. Jesus teria respondido que ele mesmo não poderia fazer a viagem, mas que enviaria um de seus apóstolos. Então, ele teria enviado Tadeu, ainda segundo a mesma fonte. O relato envolve 2 cartas que ocupam lugar dentro da literatura apócrifa do Novo Testamento. Eusébio, na sua obra Histórias, capítulo 1, versículo 13, onde estão contidas essas cartas, afirma tê-las traduzido de documentos sórios, localizados nos arquivos de Edessa. Eusébio, segundo Quasten, igualmente teria conhecimento de Atos de Tadeu em grego, conforme Lipsius, chamado Acta após Apócri. Mas a verdade da questão parece ser que ele mesmo escreveu a narrativa. A lenda espalhou-se sobre várias formas e em diversos idiomas. Ela também se encontra no Doctrine Adae siríaco e também em Agostinho, no Contra Faustum 28, versículo 4, e em Jerônimo, em Ezeque, capítulo 44, versículo 29. Abegaro V de Edessa foi um personagem histórico contemporâneo de Jesus, mas a lenda era desconhecida antes da época de Eusébio, sendo uma evidente fabricação. Abel. O termo Abel vem de uma palavra hebraica que significa respiração, mas a etimologia é incerta e outros sentidos têm sido sugeridos como vapor, fragilidade e filho. É possível que esse nome esteja associado ao termo acadiano aplo, que significa filho, ou talvez ao termo sumeriano ibila, que também significa filho. Primeiro, a história da família. Abel era o segundo filho de Adão e Eva, talvez gêmeo de Caim, conforme Gênesis 4, versículo 1 e 2. Ele foi instruído na adoração ao Criador e trabalhava como pastor. Seu irmão Caim era agricultor.
Devido a essas circunstâncias, Abel ofereceu em sacrifício um animal, ao passo que Caim trouxe os frutos da terra, conforme Gênesis 4, versículo 3 ao 5. O trecho de Hebreus 11, versículo 4, mostra que Deus agradou-se do sacrifício de Abel, mas não do de Caim. Despertou-se-lhe a inveja, e segundo diz o texto samaritano, ele convidou Abel para o campo, onde o matou. O texto hebraico disponível silencia sobre o convite, embora registre o homicídio. Seja como for, é certo que o ato foi premeditado. Segundo, a tradição judaica. Segundo a tradição judaica, Abel foi morto na planície de Damasco, e seu túmulo é ali mostrado aos turistas perto da vila de Sinie ou Sineaia, a cerca de 19 quilômetros a noroeste de Damasco, na estrada para Baalbek, embora tudo isso não passe de uma fantasia. Terceiro, interpretações simbólicas baseadas no nome de Abel. Se seu sentido é filho, então o nome simplesmente assinala o fato de seu nascimento. Visto que Caim significa possessão, esse foi o nome do primogênito, porque ele foi uma possessão significativa para seus pais. Se seu sentido é fraqueza, vaidade ou lamentação, seu nome predizia seu fim súbito e triste, tendo nele o primeiro quadro de um justo sob perseguição, fisicamente impotente perante um poder físico superior. Quarto, um nome de fé. O trecho de Hebreus 11, versículo 4, elogia Abel por sua fé, do que resultou um sacrifício superior. Seu nome figura no início da grande lista dos fiéis, tendo sido ele elogiado pelo próprio Senhor Jesus, em Mateus capítulo 23, versículo 35. Presume-se que ele obedeceu a alguma ordem específica acerca do sacrifício que Caim ignorou, embora isso não seja declarado no Antigo Testamento. Quinto, o simbolismo. Abel tornou-se um tipo de Cristo, portanto, ofereceu um sacrifício cruento e superior, conforme lemos em Hebreus 9, 26 e capítulo 10, versículo 12. Ele tipifica Cristo como o Messias e servo sofredor, o Cordeiro de Deus, segundo João 1, versículo 9 e Isaías 53, versículo 7. Ele testifica sobre a necessidade de um sacrifício de sangue, Hebreus 9, 22 e capítulo 11, versículo 4. Sexto, nos escritos da Igreja. Crisóstomo chamou-o de tipo do Cordeiro de Deus, gravemente injustiçado em vista de sua inocência, na sua obra Ad Stagir, capítulo 2, versículo 5. Agostinho chamou-o de peregrino, porquanto foi morto antes de poder residir em qualquer cidade terrena, pelo que aguardava uma cidade celeste onde pudesse habitar a justiça. Caim, por sua vez, fundou uma cidade terrena e ali habitou em meio à iniquidade. Irineu observou sobre como Abel mostrou que os justos sofrem na mão dos ímpios e como as virtudes dos justos são assim magnificadas. E sétimo, Jesus referiu-se a Abel como o primeiro mártir, Mateus 23, versículo 35. Conceito esse que teve prosseguimento na igreja primitiva. Evidentemente, Jesus o considerava um personagem histórico. O sangue de Abel é contrastado com o sangue de Cristo em Hebreus capítulo 12, versículo 24. Abel. O termo Abel vem de uma palavra hebraica que significa prado ou lugar de relva. Ele é usado como prefixo nos nomes de vários lugares, por exemplo, Abel Sitim, que significa o prado das acácias, em Números 23, versículo 49. E o trecho de 1 Samuel 6, versículo 18, tem o grande prado, que em nossa versão portuguesa se traduz por a grande pedra, seguindo a tradução grega da Septuaginta. Esse prado, ou essa pedra, estava localizado perto de Bet-Semes,
onde os filisteus puseram a arca quando a devolveram a Israel.